Olá a todo mundo, vamos iniciar mais uma aula de cálculo diferencial integral 3, onde falaremos um pouco sobre o teste da integral. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Bem, nós não vamos mostrar diretamente o teste da integral, mas vamos ver aqui dois exemplos bem básicos que irão dar uma ideia de como o teste da integral funciona. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a série dada pela soma dos termos gerais da sequência n, que é dado por 1 sobre n ao quadrado. Então vamos construir aqui o gráfico da função que tem a mesma fórmula do meu termo geral da minha sequência, que é 1 sobre x ao quadrado, que é essa linha aqui, certo? E aí, abaixo dessa linha aqui, nós vamos construir vários retângulos, onde a base de cada um deles aqui mede uma unidade. De modo que a altura do primeiro retângulo aqui vai ser dado pela minha função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, eu vou ficar com 1 sobre 1 ao quadrado aqui, que é igual a 1. Então, para eu obter essa área aqui, eu vou multiplicar o comprimento da base vezes a altura. Sendo que o comprimento da base é 1, então isso aqui vai ser área igual a 1. Da mesma maneira, para esse retângulo aqui, eu tenho a base medido 1 e eu tenho a altura aqui, dependendo do valor da minha função, em x igual a 2, que vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1/4. Então a área desse meu retângulo aqui vai ser 1 vezes 1/4, ou seja, vai ser igual a 1/4. E assim por diante para todos os retângulos que seguem. Então, dessa maneira aqui, se nós formos somar a área desses retângulos aqui a partir do segundo retângulo, então nós temos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado e assim por diante. Então, com isso aqui, eu vou ter uma série a partir de n igual a 2 a infinito de 1 sobre n elevado a 2, que é a minha série que eu tenho aqui em cima do meu exemplo, com a diferença que aqui eu estou começando em n igual a 2. Agora vamos calcular aqui a área sobre a curva 1 sobre x ao quadrado, iniciando em x igual a 1, com ele tendendo para infinito. Com isso eu vou ter uma integral imprópria do tipo 1, que nós vimos lá em cálculo 2, que resolvendo ela, nós colocamos esse limite aqui para fora, de um t tendendo a esse limite, e fazemos a integral de 1 a t de 1 sobre x ao quadrado dx. Então isso aqui vai ser o limite de t tendendo a infinito da primitiva dessa função, que é menos 1 sobre x de 1 a t. Então, substituindo aqui, a gente fica com o limite de t tendendo a infinito de menos 1 sobre t mais 1 aqui, né? Então é fácil observar que quando o meu t aqui cresce indefinidamente, esse termo aqui ele tende para zero. Então eu vou ficar simplesmente com esse 1 aqui, concluindo que esse meu limite aqui vai para 1. Então a minha área sobre a curva a partir de x igual a 1, mesmo com x indo aqui para infinito, ela mede 1. Então com isso aqui eu posso concluir o seguinte, ó, observa que entre a minha curva e cada um desses retângulos aqui, eu tenho um espaço aqui, uma área aqui, que está faltando aqui para completar toda a área sobre a curva, certo? Então, se eu somar todas as áreas aqui dos meus retângulos, que vai dar nessa série aqui, eu concluo que ela deve ser menor do que a área sobre a curva que a gente acabou de calcular aqui. Então é fácil verificar essa desigualdade aqui, observando essa construção. Então, ó, isso implica que, somando uma unidade aqui de ambos os lados dessa desigualdade aqui, eu mantenho aqui a desigualdade, onde quando eu somo do lado esquerdo aqui com 1, é como se eu estivesse somando com a área desse retângulo aqui que está faltando, ó, certo? Então essa minha sequência aqui, se eu tirar esse 1 daqui, eu posso iniciar ela em n igual a 1, que eu vou ter exatamente esse valor aqui. E eu sei que essa integral imprópria aqui, ela converge para 1. Então eu posso concluir que a série com n a partir de 1, ela vai ser menor do que 2, né? Porque aqui eu vou ficar com 1 mais 1. Agora observa o seguinte, ó.
vamos olhar quem são as somas parciais dessa minha série, certo? Então, se você pegar S1 aqui, vai ser igual a 1, né? O primeiro termo da minha sequência, da minha série. S2 aqui vai ser 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado. S3 aqui, ó, é igual a 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, e assim por diante. Então, olhando para essas minhas somas parciais aqui, observe que eu vou ter aqui uma sequência monótona crescente, certo? Ela está crescendo a cada termo aqui, né, somando com 1 sobre n ao quadrado. E, obviamente, aqui eu só tenho termos positivos. Então, os termos parciais aqui da minha série formam uma sequência monótona crescente. E, através dessa desigualdade aqui, eu observo que essa sequência ela é limitada. Então, pelo teorema da sequência monótona limitada, eu concluo que essa série aqui ela converge. Então, desse exemplo aqui, observe que a integral imprópria aqui é dada pela fórmula, que é a mesma fórmula do termo geral aqui, da sequência que vai dar na minha série aqui, ela converge, e aqui a gente comprovou que a série ela também converge, certo? Então vamos para o próximo exemplo para podermos chegarmos ao teorema. Então, nesse exemplo aqui nós vamos tomar a série cujo termo geral da sequência que origina ela é 1 sobre raiz de n. Então, mais uma vez, construindo aqui a minha função y igual a 1 sobre raiz de x, que é essa linha aqui, nós vamos construir novamente retângulos de comprimento de base igual a 1 unidade. Só que agora nós vamos escrever esse retângulo aqui a partir da direita do valor de x. Na figura anterior a gente construiu a partir da esquerda. Então, construindo aqui pela direita, né, nós temos aqui o retângulo de altura, no caso aqui, y para x igual a 1, que vai ficar 1 sobre raiz de 1, eu tenho a altura 1 aqui. Para o próximo retângulo, eu tenho aqui o comprimento 1 e minha altura aqui vai ser para x igual a 2. Então, vai ficar a altura igual a 1 sobre raiz de 2. E calculando a área de cada um desses retângulos aqui, multiplicando pela base, que é a unidade, então a minha área aqui vai ser exatamente 1 sobre raiz de 1, aqui 1 sobre raiz de 2, aqui 1 sobre raiz de 3 e assim por diante. Então, se eu for somar as áreas desses retângulos aqui, eu tenho uma série, certo? Que vai ser dada, né, pelo somatório infinito de 1 sobre raiz de n. Então, fazendo isso aqui, eu tenho toda essa área aqui desses retângulos que nós construímos dessa maneira. E observe o seguinte, ó, que se eu for calcular aqui a área abaixo da curva a partir de x igual a 1, com x tendendo a infinito aqui, observe que para cada retângulo aqui eu tenho um pedacinho aqui de área sobrando, ó. Então eu posso concluir que a área sobre a curva aqui ela é menor do que essa minha série, certo? Que é o que está escrito aqui. Então, novamente, para calcular a área sobre essa curva, nós temos essa integral imprópria aqui, que vai de 1 a infinito sobre 1 raiz de x. Então, vamos calcular essa integral aqui rapidinho, colocando o infinito aqui como um limite de 1t tendendo a infinito, e calculando a integral de 1 a t, de x elevado a menos 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x, nós chegamos ao limite de t tendendo a infinito de 2 vezes x elevado a 1 meio de 1 a t. Colocando esse 2 aqui, que é uma constante que está multiplicando o termo, aqui para fora do limite, nós ficamos com o limite de t tendendo a infinito de t elevado a 1 meio menos 1. É claro aqui que quando t tende para infinito, esse valor aqui ele também aqui vai para infinito. Então, com isso aqui nós concluímos que essa integral aqui ela vai para infinito. Agora, observa aqui da nossa construção o seguinte, ó. Se eu tenho que essa área aqui sobre a curva, ela vai para mais infinito, né? Isso aqui vai para mais infinito. E eu tenho que a soma das áreas dos meus retângulos aqui, que são maiores
do que a própria área sobre a curva, não tem como isso aqui convergir para algum valor, certo? Por quê? Porque se isso aqui convergisse para algum valor, então em algum momento aqui na frente eu teria essas áreas retangulares aqui menores do que a área sobre a curva, o que é impossível de acontecer de acordo com a construção que nós fizemos aqui. Então o que é que nós concluímos aqui? Que essa série aqui ela diverge. Em ambos os exemplos, observe que nós sempre tivemos aqui funções positivas e decrescentes, certo? Então, a partir desses dois exemplos aqui, nós vamos tentar entender o teste da integral, que diz que suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a infinito, ou seja, para x a partir de 1 tendendo a infinito, e tal que f de n igual a n. Isso aqui implica que a fórmula da minha sequência a n é igual à fórmula da minha função, né? Então, se elas são iguais aqui e eu aplico a fórmula da minha função apenas nos naturais, eu tenho exatamente, né, a sequência. Então, a série de n1 a infinito de an é convergente se e somente se a integral imprópria de 1 a infinito de f de x dx for convergente, que foi o que nós vimos nos dois exemplos, onde a série associada à função só foi convergente quando a minha integral imprópria foi convergente e foi divergente quando a minha integral imprópria foi divergente. Então, com isso, nós concluímos aqui o teste da integral e vamos ver dois exemplos aqui aplicando esse teste. Então, para aplicar o teste da integral, eu tenho que associar uma função tal que a fórmula seja igual à minha fórmula aqui do termo geral da sequência aqui que está originando minha série, certo? Então eu vou considerar aqui uma função de 1 a infinito, né? X está partindo de 1 indo para infinito, nos reais, tal que essa minha função ela associa cada x a 1 sobre raiz de x mais 4. Então, olhando apenas a fórmula dessa função aqui e o intervalo aqui em que ela está definida, é fácil observar diretamente que essa função aqui ela é sempre positiva. É fácil observar também que à medida que x vai crescendo aqui, esse denominador vai crescendo e como no numerador aqui eu só tenho 1, então à medida que o denominador aqui vai crescendo, os valores dessa função vão decrescendo, né? Então essa função aqui ela é decrescente. Observado essas duas condições, eu posso aplicar o teste da integral. Então, eu vou calcular a integral de 1 a infinito de 1 sobre raiz de x mais 4 dx, certo? Então, utilizando lá o que nós vimos em cálculo 2, isso vai ser igual ao limite de um t aqui tendendo a infinito da integral de 1 a t de 1 sobre raiz de x mais 4 dx. Para responder essa integral aqui, eu vou fazer uma mudança de variável aqui bem simplesinha, onde eu vou chamar u de x mais 4. Então, du aqui vai ser igual a dx. Então, substituindo aqui já o intervalo de integração, quando x for 1, eu vou ter 1 mais 4 aqui, que é 5, e quando o x aqui for t, eu vou ter t mais 4. Então, eu vou ficar aqui com 1 sobre raiz de u du, certo? Isso é a mesma coisa que limite de t tendendo a infinito da integral de 5 a t mais 4 de u elevado a menos 1/2 du, certo? Então, isso aqui é igual ao limite de t tendendo a infinito. Então, a primitiva disso aqui é 2 vezes u elevado ao meio. Isso aqui de 5 a t mais 4. Esse 2 aqui, como é uma constante multiplicativa, eu vou colocar para fora do limite aqui. Então, eu vou ficar com 2 vezes o limite de t tendendo ao infinito. Substituindo aqui, eu vou ficar com t mais 4 elevado
ao meio menos 5 elevado a 1 meio. Então é fácil observar esse limite aqui, que quando o meu t aqui for para infinito, esse termo aqui vai para infinito. Então esse meu limite aqui, ele diverge para infinito. Então pelo teste da integral, essa minha série aqui ela é divergente. Então vamos agora para o próximo exemplo, onde nós temos aqui uma série que vai facilitar a avaliação de outras séries, que é a série do tipo P, né? Onde eu tenho o somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a p, onde nós devemos determinar aqui para que valores de p essa série aqui ela diverge. Então, para facilitar, nós vamos eliminar aqui já alguns valores, no caso em que essa série ela diverge. Uma maneira rápida de verificar isso é aplicar o teste da divergência. Então vamos fazer aqui o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n elevado a p, e aqui nós vamos considerar duas possibilidades: p menor do que zero e p igual a zero. No caso de p menor do que zero, vamos escrever p como sendo igual a menos k. K positivo, com sinal de menos aqui, vou ter o valor negativo de p. Então, dessa maneira, eu fico com o termo geral 1 sobre n elevado a menos k. Então, isso aqui vai ser igual a n elevado a k. Então, com o meu n indo aqui para infinito, isso aqui também vai para infinito. Então, com certeza, isso aqui é diferente de zero. Para n igual a zero, nós vamos ficar com o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n elevado a zero, que é igual a 1, e isso aqui também é diferente de zero. Então, nesses dois casos aqui, aplicando o teste da divergência, nós concluímos que nossa série é divergente. Com isso aqui, sobra a possibilidade apenas de P ser maior do que zero. E nesse caso aqui, nós não vamos utilizar o teste da divergência, porque quando isso acontece, eu sei que esse limite aqui ele vai para zero, então nós não podemos afirmar nada sobre a sequência. E outra observação aqui é que no caso de P igual a 1, nós temos a série n igual a 1 a infinito de 1 sobre n, que é a série harmônica que nós já estudamos e concluímos que ela diverge. Então ficou aqui duas possibilidades: nosso P entre 0 e 1 e P maior do que 1. Então, para analisar esses dois casos aqui, vamos utilizar o teste da integral. Então eu vou considerar aqui uma função definida em x igual a 1 indo para infinito, nos reais, onde f de x aqui é igual a 1 sobre x elevado a p. Então, sabendo que esse p aqui ou está entre 0 e 1 ou é maior do que 1, eu sei que essa minha função aqui ela sempre vai assumir valores positivos. E eu sei que esse x aqui ele sempre vai crescer à medida que x também for crescendo. Então eu sei que também essa função aqui é decrescente. Então, aplicando o teste da integral, vamos calcular a integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a p dx. Então, pegando esse intervalo infinito aqui, colocando ele como um limite de 1t tendendo a infinito, nós ficamos com a integral de 1 a t de x elevado a menos p dx. Então, isso aqui é igual ao limite de t tendendo ao infinito de x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, tudo isso aqui de 1 até t. Então, colocando o termo constante aqui, 1 sobre menos p mais 1 para fora do meu limite, eu vou ficar com 1 sobre menos p mais 1 vezes o limite de n tendendo ao infinito de t elevado a menos p mais 1 menos 1 elevado a menos p mais 1.
Então esse meu limite aqui ele vai depender unicamente desse termo aqui, t elevado a menos p mais 1. Então, considerando aqui a possibilidade que o meu p está entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Como esse p aqui em módulo vai ser menor do que 1, então eu vou ter valores positivos. Então eu vou ter uma exponencial aqui elevada a uma potência positiva. Então quando o meu t aqui for para infinito, isso aqui também vai para infinito, e esse limite aqui diverge, então nós concluímos que nesse caso aqui a nossa série é divergente. Considerando p maior do que 1, observe que essa potência aqui vai ser sempre negativa. Vamos chamar ela aqui de menos k. Então, ó, eu tenho t elevado a menos k, que é igual a 1 sobre t elevado a k. Então, à medida que esse t aqui for para infinito, esse termo aqui ele tende a zero. Então, esse meu limite aqui vai convergir, e aí eu concluo que no caso de p maior do que 1, a nossa série ela converge. Então, resumindo, a série n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a p, ou a série do tipo p, ela converge se p maior do que 1, e ela diverge nos demais casos, p menor ou igual do que 1. Então nós vamos utilizar aí esse tipo de série que vai aparecer em outros exemplos, ajudando e facilitando a avaliação de outras séries. E com esse exemplo eu encerro essa aula e agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida iremos tirar na próxima aula presencial ou através do e-mail que está aparecendo na tela. Muito obrigado.